Rodrigo, vamos trazer o Rodrigo de novo, porque essa entrevista ela tem 2 pontos que são importantes. E aqui eu já falei isso no programa. Economia e política estão ali, é uma simbiose. Uma depende da outra. E essa entrevista com o Haddad, pelo menos, né, eu tiro essa interpretação, Rodrigo, ela tem esse caráter. Ela juntou ali o Haddad político e o Haddad ministro da Fazenda, o matemático Haddad. Do ponto de vista da economia, Rodrigo, quais foram os recados que o Haddad deu nessa entrevista? Eu, pelo menos, não fiquei muito otimista com o que eu li. Eu estou sendo pessimista ou o cenário ele não é dos melhores? Você sabe que, para quem trabalha com economia, mercado financeiro, ser otimista é sempre uma tarefa muito difícil, né? Mas nesse caso do Haddad, assim, tem várias... Tem uma coisa que você falou aí que eu não cheguei a comentar isso com ninguém, mas vou falar aqui agora. Eu acho que pareceu uma tentativa de agradar o chefe, sabe? Falou Uhum. várias coisas que o Lula fala, mas as coisas não fazem muito sentido. Ele fala uma coisa, depois fala outra. É uma entrevista um pouco confusa, né, do Haddad nesse sentido, tá? Tem uma coisa, por exemplo, que ele já começa esquecendo da reforma tributária sobre a renda, que é o tal do colocar o rico no imposto de renda. Aí o Globo insiste, o repórter, eu não lembro o nome, insiste, né? Fala, mas você não falou no calendário, você não falou da reforma tributária sobre a renda. Ele falou, sim, mas isso também é importante. No entanto, tem as eleições municipais, o calendário vai ficar meio apertado, precisa regulamentar a tributária sobre o consumo. Então, ele meio que indica que, olha, colocar o rico no imposto de renda só no ano que vem, né, amigo? Mas é assim que funciona. É difícil mesmo, tributar a renda é complicado. E aí, o Haddad meio que dá aquela de João sem braço, né? Para poder livrar aí o pessoal, porque sabe que as eleições municipais, né, fazem com que a atividade legislativa fique aí para 6 meses apenas, né? O Haddad já contratou aquele problema para o primeiro semestre, que é a reoneração da folha de pagamentos, o fim do PERSE, né, que é aquele programa de incentivo aí às empresas do setor de eventos, e também o limite para o abatimento de crédito tributário, né, que foram as 3 medidas que ele anunciou lá no finalzinho do ano passado, na quinta-feira pela manhã, e que ficou uma coisa... Ele estava nitidamente sem saber direito quais eram as medidas. Tanto que ele falava, logo em seguida, o Barreirinhas, secretário da Receita Federal, ia lá e falava, bom, não é bem isso, e aí desmontava tudo e as coisas ficavam bem estranhas, né? Depois saiu a MP, meio que ajeitando tudo. Para vocês terem uma ideia de como isso foi confuso, a assessoria de imprensa mesmo não soltou o release junto com a entrevista coletiva, porque no meio da coletiva eles sacaram que o Haddad estava falando coisas que não estavam no release. E aí tiveram que corrigir, né, o documento, obviamente. Mas, muito bem. Além disso, lá na entrevista, ele fala algumas coisas que deixam uma pulga atrás da orelha aqui do pessoal. Uma, vai criar um instrumento para segurar a volatilidade do dólar, né? Uma intervenção cambial um pouco mais visível ou sensível, né? Mas ele diz que isso vai ser feito por meio de tarifas, de papéis ligados à transição energética ecológica, né? Se for do mesmo estilo do vamos taxar o carro elétrico para poder financiar o programa verde, né, de transporte verde, que vai ajudar a produção de carros a combustão, né, as coisas não fazem muito sentido. Você fala uma coisa e faz outra. Você tem aqui o carro elétrico, que polui quase nada. E você tem aqui o carro a combustão. Vamos taxar o elétrico para ajudar a combustão e, dessa forma, a gente está fazendo uma transição verde. Não sei. Fica parecendo aquele camaradinha que vai para academia no início do ano e pensa assim, não, vamos lá, eu vou comer um prato de lasanha logo de cara, antes do treino, como pré-treino, eu vou fazer um pré-treino com lasanha, porque lasanha tem muito carboidrato dá muita energia, logo eu vou gastar muita energia no treino e vai dar tudo certo. É isso.
É o É camaradinha que isso, come pô. lasanha como pré-treino para malhar, para ficar bombadão. Inclusive, falando em bombadão, até falei isso no meu Twitter ontem, né? Inclusive, Rodrigo Oliveira, dica para você em 2024, tá? Esse é o ano, segundo os fitness, diz que é o ano em que a moda vai ser homem ter bunda grande. Ou seja, dá para chamar de bundão aquele malhado da academia e o cara ainda vai te dar um joinha, vai ficar feliz com você. Ô, Rodrigo, só pra gente Hum. fazer justiça aqui. Olha, piada de tiozão aqui, o Rodrigo sempre fica Calma, vermelho. fala, ainda tem um negocinho sobre o Haddad que eu acho interessante, que é o negócio dele. Ele explicou aí qual é o problema do Lula com o Roberto Campos Neto, mas diga lá. Não, exato. Só pra gente fazer justiça aqui, a entrevista foi dada ao colega Álvaro Gribella, de São Paulo, e especificamente na parte do imposto de renda, Rodrigo, que você falava, só pra gente recuperar a frase, né, do Haddad, o repórter questionou justamente isso, né? O senhor não falou da reforma do imposto de renda. Isso também está na agenda, né? O trecho que você fez a referência. E a resposta do Haddad foi: está lá pela reforma tributária, que colocou um prazo para a gente apresentar essa proposta. Temos uma carga tributária sobre o consumo desproporcionalmente maior do que sobre a renda e o patrimônio. E aí ele começa naquele processo, né, de rolando lero, né, enfim, e dando aquele enrolation, né, aquele clássico enrolation, e assim, ele arremata com a seguinte frase, né? Do meu ponto de vista, essa reforma deve viabilizar a redução da carga sobre o consumo, que permitiria uma alíquota de IVA menor. E por aí vai. Depois logo na pergunta seguinte, que ele fala que tem um calendário apertado por causa das eleições. Que o desafio de aprovar em 2024 a reforma do imposto de renda é que, como temos eleições municipais, há um problema de janela que deve ser avaliado pela política. E aí tem um detalhe engraçado sobre tem um detalhe importante sobre essa questão do time político, é que, assim, ao mesmo tempo, e de novo, entra nas contradições, é por isso que eu falo, política e economia andam juntos. Quando o Haddad fala, há um problema de time político, né? Então, ele já tem esse pepino para descascar, que ele precisa resolver a regulamentação da reforma tributária até julho, porque depois de julho já não tem mais ninguém em Brasília. Brasília vira um faroeste, não tem absolutamente, vira um deserto, né? Vira uma cidade fantasma. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele e o governo Lula encaminham ali na virada do ano uma medida provisória, né? Para esvaziar a desoneração da folha de pagamento, que foi uma atitude que caiu como uma bomba. Eu não gosto do clichê, mas caiu como uma bomba no colo de vários parlamentares. Né? Inclusive, o Rodrigo Pacheco ele tem sido pressionado a não instalar uma comissão mista sobre o tema. Mas, enfim, isso é um tema que a gente vai tratar mais para frente, Rodrigo. Só queria fazer esse parênteses, porque são os sinais trocados, como você falou, só ratificando aquilo que você falou no teu comentário. Haddad deu muito sinal trocado nessa entrevista, quer dizer, ele quer uma coisa, mas no final das contas faz outra. E ele fala, quer ver? Eu vou pegar a frase aqui exatamente para não deixar. Onde é que eu estou aqui? Pronto, estou aqui. Para não deixar dúvida, né? O pessoal fala, mas aí você falou que você entendeu, então vamos ao que ele fala sobre o Roberto Campos Neto. Porque a conversa do repórter olha, o pessoal criticou o Roberto Campos Neto, mas depois vocês colocaram 2 diretores lá e os 2 diretores votaram com o Roberto Campos Neto todas as vezes, nas 4 reuniões do Copom, que aconteceram após a indicação do Gabriel Galípolo e do Ailton Aquino. O Gabriel Galípolo e o Ailton Aquino votaram da mesma forma que Roberto Campos Neto, que o Haddad falava que tinha uma questão técnica, né? Mas que questão técnica é essa que, no fim das contas, era a mesma? Então, a questão não era técnica, né? Técnica. A questão era outra. E aí ele diz o seguinte, olha, quando teve o problema com o presidente, ele diz o seguinte, ele diz que havia uma divergência técnica sobre quando iniciar os cortes. Aí ele diz que não, a Selic podia estar em 11,75. E ele diz, olha, a transição foi atípica e delicada e foi a primeira vez que um presidente do Banco Central foi indicado pelo governo anterior. Houve episódios que afastaram um pouco os atores envolvidos. Minha relação com o Roberto sempre foi profissional. A do Lula assisti ao primeiro encontro em dezembro de 22 e não foi um bom encontro, mas não quero entrar em detalhes. Quer dizer, o presidente da República ficou queimando Judas de Roberto Campos Neto durante 6 meses, causando alvoroço no mercado, deixando todo mundo inseguro, porque eles tiveram
um probleminha qualquer aí na primeira conversa deles. Era algo pessoal que foi transferido para o mercado financeiro via falas do Lula, que nem sempre são exatamente as mais responsáveis quando a gente está tratando desse negócio. Então, assim, não era algo, né, que a gente esperava. O Haddad tenta agradar o Lula quando fala essas coisas, mas, no fim das contas, mostra que toda essa conversa de que a técnica, que tinha um probleminha técnico, uma diferença técnica, era papo furado, uma vez que nada mudou. E o próprio Gabriel Galípolo, desde que entrou, Gabriel Galípolo, para quem lembra, secretário executivo do Ministério da Fazenda, número 02 do Ministério da Fazenda, ministro, secretário executivo. O Gabriel Galípolo tem dito em todas as falas dele, depois que entrou no Banco Central, que as decisões são iminentemente técnicas. Né? Então, toda aquela conversa sobre o Bolsonaro, que não sei o quê, que indicou o Roberto Campos Neto, que está lá para quebrar o governo, etc. e tal, é uma grande balela. E aí, o que o Haddad fala? Faz esse meia-culpa aí, dessa conversa do Lula, e depois fala, não, mas eu defendo que o mandato seja reduzido, porque esse mandato muito longo acaba podendo atrapalhar o outro governo. Ora, o mandato fica 2 anos no governo seguinte, justamente para que a política monetária, o combate à inflação, não seja alterado de forma abrupta e até irresponsável por alguns governos. Não estou dizendo que o governo Lula faria isso. Eu estou dizendo que é por isso que existe esse mandato e ele fica um pedacinho num governo e um pedacinho no outro governo, que é justamente para não ter esse tipo de intervenção. E tem um detalhe, Rodrigo, só para ratificar aquilo que você falou, quando o projeto de lei que determinou o mandato para presidente do Banco Central tramitou na Câmara e no Senado, eu posso falar isso porque eu acompanhei isso de perto, uma das discussões centrais desse projeto era justamente essa não coincidência do mandato do presidente do Banco Central com o do presidente da República. Essa brecha de você deixar que um presidente escolha um presidente do Banco Central e o outro presidente não possa interferir, isso foi proposital ali durante as discussões. Justamente para que não acontecesse o que em 2023 a gente viu ao longo. Nós acompanhamos aqui ao longo do meio-dia e ao longo do nosso noticiário. Temos um presidente da República que ficou o tempo todo ali pressionando o presidente do Banco Central a fazer a sua vontade sem qualquer tipo de critério técnico, simplesmente porque ele partiu de uma premissa que ele teve uma ideia ali genial, apareceu do nada um gênio da lâmpada que disse para ele, não, Lula, pressione o Roberto Campos Neto a baixar os juros na marra, porque vai dar certo, eu não tenho nenhuma base científica, não tenho nenhuma base técnica, mas vai dar certo, faça do jeito que você achar melhor. E nesse ponto, o Roberto Campos Neto ele conseguiu segurar ali o ímpeto do presidente da República. Né? Então é isso. A lei ela foi criada com esse intuito, para evitar esse tipo de pressão ou para que o presidente do Banco Central consiga conter esse tipo de pressão sem sofrer qualquer tipo de retaliação. E no final do ano, o Lula ainda chamou o Roberto Campos Neto para um churrasco, enfim, fizeram ali quase que as pazes, mas me parece que pazes só ali para o grande público, né? Parece aquela coisa, quase como, vamos fazer aqui um... Né? Eu vou aqui na festa da firma só para não dizer que eu sou mal educado, não é? Mas o que é outra excrescência, né? O Roberto Campos Neto, já tendo passado pelo que passou, não devia ter ido a essa festa. Aliás, não é de independência você estar imiscuído em outros momentos da vida pública que não as que você obrigatoriamente instado a estar. Né? Por exemplo, não é para o ministro do STF ou para o presidente do Banco Central, que são independentes, ou até do Congresso Nacional, estarem numa festa do Palácio do Planalto, que é uma festa do presidente da República. E, aliás, não é nem do presidente da República, né? De Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então, as coisas vão sempre se misturando de uma forma estranha. Amigo, dá para você ficar 2 aninhos, 4 aninhos sem ir à festa no Palácio do Planalto? Dá. Então, você assume esse cargo aqui. Depois a gente fica reclamando que não, o fulaninho fica essa coisa pessoal, né? Ninguém consegue trabalhar porque tem que ir lá.
tem que ir lá receber, tem que ir para o beijamão, né? Como a gente chama aí em Brasília esses momentos e esses movimentos. É o clássico beijamão e, enfim, o churrasco teve alguns momentos meio constrangedores, né? Como Margareth Menezes cantando com um trio de forró, pé de serra. Enfim, se eu puder depois... agora já passou a história passada, eu falei já na última semana do ano, então depois eu confesso que eu quero depois, se eu conseguir algum bastidor mais apimentado, eu trago para vocês.